Boa noite, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa live de hoje. E eu estarei hoje falando sobre colorimetria, né? Que é um vilão aí para muitos micropigmentadores. Boa noite, gente, boa noite para quem está entrando agora. Colorimetria será o nosso tema desta noite. Por que dominar a colorimetria? Esse será o nosso tema. Então, para quem é micropigmentador, que tem intenção de entrar na área ou já está na área, mas tem medo desse tema, então é hora de acabar com os medos e dominar, né, isso e deixar para trás essa... Porque não é um bicho de 7 cabeças, a gente só precisa entender o porquê de algumas coisas. Tudo bem, gente? Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Diniz, eu sou micropigmentadora em Curitiba há 20 anos. Tenho bastante bagagem, acredito, aí para passar para vocês, para colaborar com o crescimento profissional dessa galerinha aí que está entrando ou que já está na área há algum tempo. Então, vamos mandar uns aviõezinhos, porque eu tenho certeza que você conhece algum micropigmentador que precisa tirar umas dúvidas, né, sobre colorimetria. Então, hoje eu vou estar falando para você sobre colorimetria. Gente, eu fiz até algumas anotações aqui, tá? Para mim não esquecer de falar nada para vocês. Quando um micropigmentador começa na área, né, eu sou professora na área da micropigmentação, né, e a gente tem lá um exercício que durante o curso a gente passa para as alunas, né. Isso é no curso de iniciante, porque a gente entende, né, nós professores, nós entendemos que o micropigmentador, quando ele faz um curso avançado, ele deve entender de colorimetria, porque esse assunto ele é dado no curso iniciante. Só que o que a gente tem percebido é que o aluno chega no curso avançado sem saber, às vezes, nada sobre colorimetria. Então eu fico me perguntando que nível, né, que nós chegamos de cursos dentro da área da micropigmentação, que para mim é uma área muito séria, porque nós mexemos com vidas, nós mexemos com pessoas, com autoestima. Então é algo, gente, que para mim pode não ser encarado para todos desta maneira, mas é algo para mim, para a minha pessoa, muito sério, né? Eu entendo que é muito sério, porque quando eu recebo casos aqui, né, de remoção de pessoas que estão em depressão, pessoas que estão se escondendo do mundo porque não conseguem olhar no espelho, eu sinto muito. Eu sofro com a pessoa que está me procurando. Por quê? Porque eu entendo que a nossa profissão, ela é muito séria. Você coloca um trabalho no rosto de alguém. Algo que não dá para esconder. Quando você faz uma tatuagem que você não gosta, que fica feia, que fica mal feita, você coloca uma roupa ok. Ninguém vai olhar se você não quiser mostrar. Mas quando você faz uma micropigmentação no rosto de alguém, é algo muito sério, né? E que eu gostaria mesmo que fosse encarado pelos micropigmentadores, não que estão só entrando. Falta muita bagagem para esse micropigmentador, porque o curso de iniciante não foi um curso bom, não foi um curso que te deu toda a estrutura que você precisava para seguir o seu caminho. Então, eu vim aqui para tirar algumas dúvidas, porque eu sei que tem bastante. Eu dou muito curso avançado, né? E quando os alunos chegam aqui para fazer um curso avançado, eu percebo quanto cru eles estão. Então, eu não tenho esse módulo no curso avançado, mas eu sempre tenho que voltar atrás e mostrar para eles algo sobre colorimetria, porque eu sei que ali vai faltar muita coisa. E quando a gente perde esse fio da meada, é como perder a matemática. Sabe quando a gente está aprendendo matemática,
que você perde o fio da meada e aí a matemática não entra mais na sua cabeça, com a maioria das pessoas funciona assim. Então você tem que ingressar, pegar um fio e seguir. Aquilo tem que estar lá no início da sua profissão, muito bem colocado, muito bem estruturado, para que quando você chegar em um nível de estar fazendo técnicas mais avançadas, você não se dê a chance de errar. Porque quando você colocar na sua mente, né, na sua cabeça, que você está lidando com vidas, aí vai fazer sentido para você. Enquanto você só está preocupado com o que vai entrar, financeiramente, você não vai entender o quanto a tua profissão faz diferença na vida das pessoas. Então hoje eu vim trazer esse tema para vocês que muitos profissionais podem dominar, pode nem ser interessante para muitos, né? Mas eu me dispus a dar esse tema para as minhas alunas e estou aqui para tirar dúvidas, né? E estar com vocês. Então, tem um exercício que nós colocamos na apostila para o aluno que está iniciando a fazer, que é você olha, você fala, para tudo, né? Eu vou ter que pintar agora. Ah, tá, eu vim aqui para brincar de pré, né? Eu vou pintar. Para muitos podem ter esse entendimento para muitos. Mas é um exercício simples e o que a gente desenvolve nesse exercício? A gente desenvolve a habilidade de você saber olhar para uma cor e entender dentro da sua cabeça qual é a quantidade de cada pigmento que você tem ali. Então é um exercício assim, ó, que eu até montei aqui uma folha que eu costumo colocar no curso do iniciante, né? É um exercício assim, ó. Você vai ter 3 cores aqui na folha, né? Aqui a gente tá com a cor vermelha, amarela e preta, tá? E aí eu peço para os alunos pegar um pouquinho de cada cor e ir fazendo uma misturinha, tá? E nessa misturinha aqui, vocês iriam entendendo como se formam os castanhos, tá? Aqui a gente tem um castanho médio, eu já tinha feito uma misturinha aqui para mostrar para vocês. A gente tem um castanho médio. O que eu quero passar com essa percepção aqui? Que quando você tá aqui misturando as cores, né, e vendo como elas são formadas, a estrutura de cada pigmento, você percebe a quantidade de cada um que você tem que colocar aqui para formar o castanho claro, o castanho médio, o castanho escuro. Então, esse simples exercício aqui traz um entendimento que talvez eu falando, eu não consiga colocar na cabeça do aluno. Só eu falando, você vai pegar o amarelo, o preto e o vermelho e vai misturar e vai ter o castanho, que é o castanho que a gente usa na sobrancelha das clientes. Mas talvez com esse exemplo, eu não consigo entrar na cabeça do aluno e fazer ele entender. Ah, tá, então é só isso. Não, não é só isso. Você tem que entender que quanto mais preto você coloca aqui, mais escuro esse castanho vai ficar. Quanto mais amarelo eu coloco aqui, mais claro esse castanho vai ficar. Quanto mais vermelho eu coloco aqui, mais castanho avermelhado esse pigmento vai ficar. E o porquê que é importante o aluno entender isso? Porque não é na hora de fazer. Na hora de fazer é tudo lindo, dá tudo certo. É tudo muito bonito, porque o pigmento vem pronto para você. Aí ele vem escrito lá assim, ó, castanho claro, castanho médio, castanho escuro. Eu sou uma das professoras que não fico pedindo para os meus alunos comprarem 50 tons, tá? Porque isso não funciona. Então, assim, 3 tons, médio, claro, escuro, é o suficiente para você iniciar na micropigmentação. Depois que você vai tendo mais entendimento, ok, comprar cores diferentes, e tá tudo certo, né? Mas quando você tá iniciando, é muito caro você ficar fazendo de bonito, abrindo um monte de pigmento e não sabe nem para que serve, né? Então, o básico, eu falo pro aluno, é o castanho claro, o castanho médio e o castanho escuro. Hoje nós temos uma gama grande de pigmentos orgânicos e inorgânicos.
Quando o micropigmentador ele está começando na área, eu induzo ele comprar os pigmentos inorgânicos, porque eles vão ter uma degradação maior, a molécula desse pigmento ela é maior, então ela se fixa menos. Os pigmentos inorgânicos, eles têm uma ligação dentro do nosso corpo, que são ligações iônicas. Então a ligação dele com as nossas células não é grande, não é forte, igual os pigmentos orgânicos, tá? Então quando o micropigmentador está iniciando, eu peço para que faça escolha dos pigmentos inorgânicos, porque se você errar a mão, aprofundar demais esse pigmento, ele tem uma degradação maior, tá? E você vai ter uma dor de cabeça menor, tá? Então, por que é importante esse entendimento de misturar as cores? Porque você vai entendendo que para você fazer um castanho escuro, você precisa de uma quantidade de preto bem maior. E o que isso vai interferir lá na frente? É que o preto, gente, por mais inorgânico que ele seja fora da pele, porque ele tem uma molécula de carbono só, e para o pigmento ser orgânico ele precisa de 2 moléculas de carbono, quando ele entra no nosso corpo, ele se liga aos nossos carbonos. Então não importa se ele é inorgânico ou fora, quando ele se liga, ele vai ser um pigmento orgânico. E o que isso vai interferir? Voltou, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, que tá tão frio aqui em Curitiba que eu acho que até a internet tá com frio. Mas enfim, vamos tentar. Tá ruim aí? Tá bom? Me dê um joinha aí se vocês estiverem me escutando falar. Bom, deixa eu ver onde eu me perdi aqui. Então, quanto mais pigmento preto tiver nessa formulação, mais tempo ele vai permanecer na pele. E se ele tiver uma quantidade grande de pigmento preto, o que vai acontecer se eu tirar da minha colorimetria aqui, da minha fórmula aqui, se eu tirar aqui da minha fórmula o amarelo e o vermelho, que são pigmentos de menor quantidade, já que eu usei uma quantidade maior de preto, o que vai acontecer com esse pigmento aqui? O amarelo, ele se degrada muito rápido, porque a partícula dele é muito pequenininha. Então, se ele não é fagocitado, ele é degradado pela luz. Então, o amarelo, ele é um pigmento tímido. E além de ser um pigmento tímido, sensível, ele é um pigmento que ele é translúcido, né? Ele tem uma translucidez. Então, é um pigmento que vai embora muito rápido. Se eu tiver uma quantidade grande de preto, eu já vou ter uma cor estranha aqui, já vai ficar assim um arroxeado, né? Porque eu vou ter o vermelho e o preto. Se o meu vermelho tiver em pouca quantidade dentro da minha formulação, o que vai restar, gente? O preto, que chegou para ficar, porque ele grudou lá nessa molécula de carbono e ele não quer ir embora nunca mais. Então, o que acontece com o preto? O que acontece com a camiseta preta quando a gente põe no sol? Lava, põe no sol, lava, põe no sol, ela fica cinza. E é isso que acontece com o pigmento na pele. Gente, a degradação do pigmento, eu posso usar o melhor pigmento, tá? O importado bam, que ele vai degradar. Isso é fisiológico. O nosso organismo, ele entende que é um corpo estranho e ele quer fagocitar esse pigmento. Ele quer tirar dali esse pigmento. Então, ele trabalha a vida inteira de um macrófago é trabalhar em volta de um pigmento para degradar ele. E ele morre fazendo isso e vem outro que pega a causa, né? Para continuar fazendo a mesma coisa. Então, a degradação do pigmento, não interessa que pigmento que você está usando, que ele vai degradar. O que a gente fala para as nossas clientes? Para elas voltarem um ano depois. Porque eu quero ver os lindos olhos azuis dela? Também. Mas é porque esse pigmento já vai ter mudado de cor. E ele precisa que eu pegue as cores faltantes que foram degradadas e coloque ali novamente. Então, às vezes, você vai usar um castanho médio ou um castanho escuro numa cliente, um ano depois, quando ela voltar,
não é mais aquela cor que você vai escolher. Você vai olhar lá na ficha, nossa, eu usei um castanho escuro, mas eu preciso colocar agora um castanho avermelhado, porque esse pigmento está acinzentado, esse pigmento está degradado. Então você vai vendo aqui, nesse simples teste, né, nessa brincadeira que a gente faz aqui, ó, você vai entendendo qual é o pigmento que está faltando nessa formulação. E se você pega uma cliente com a sobrancelha acinzentada, o que você tem que fazer? Você tem que aquecer. Porque se você jogar um castanho escuro ali em cima de um pigmento acinzentado, vai piorar a situação. Então entendem como isso é importante? É importante o micropigmentador entender, mas não é o entendimento, gente, para usar na hora. O entendimento é para você saber consertar se vier alguma coisa para você. O entendimento é para você saber trabalhar quando essa sobrancelha voltar um ano depois para você. Porque se você tiver um resquício de pigmento ali, você tem que saber qual é o pigmento. Gente, eu tenho um resquício de pigmento aqui preto, que é um preto desbotado, então ele está acinzentado. O que é que eu preciso? Qual é o pigmento que eu preciso usar para neutralizar esse acinzentado, para aquecer esse acinzentado? Vocês começam a entender? Faz sentido para vocês? Então é por isso que o micropigmentador, ele tem que dominar a colorimetria. Ele tem que saber a hora de usar um pigmento orgânico, um pigmento inorgânico. Porque depende da região, depende da pele da pessoa, eu vou escolher um e outro. Se é uma pessoa que pratica uma atividade física, tem um metabolismo acelerado, eu falo muito em metabolismo porque tem muito a ver, tem muita relação com o tempo que esse pigmento vai ficar na pele. Por que eu falo muito em metabolismo? Porque eu sei que quando a pessoa tem um metabolismo acelerado, que é uma pessoa jovem, aquele pigmento vai embora, seja orgânico ou seja inorgânico. Se você usar um pigmento inorgânico numa pele jovem, ela vai querer te matar, porque de 6 meses depois não tem mais nada. Entendem? Faz sentido para vocês? Então, o micropigmentador, ele tem que dominar a técnica para ele saber qual é o pigmento que ele vai usar. Entendem? Aí eu uso um pigmento orgânico numa pele madura. Recebo aqui uma senhorinha de 65 anos e uso um castanho escuro. Ah, mas ela tem pelo escuro. Aí eu uso um castanho escuro numa pessoa de 65 anos. Gente, o que vai virar um ano depois? Porque, como eu disse para vocês, o amarelo não tem jeito. O amarelo, ele vai se degradar mais rápido. O que vai ficar? Essa sobrancelha um ano depois é azul. Porque vai ficar ali talvez o pigmento preto com o vermelho, um arroxeado, quem sabe, um púrpura. Então, entendem como faz sentido vocês terem em mente que isso é muito importante para o micropigmentador? Então, numa senhorinha de 65 anos, eu não posso usar um castanho escuro, muito menos um pigmento orgânico, porque o metabolismo dela já não funciona mais. A renovação celular é muito vagarosa, muito lenta. Entendem? Aí eu uso um pigmento inorgânico, um castanho médio. Porque não tem problema se ela tiver que vir aqui um ano depois, 8 meses depois, gente, eu vendo micropigmentação com essa consciência. Olha, minha querida, sua micropigmentação é para durar de 8 a 12 meses. Mais que isso, ela vai estar aí ainda, mas vai estar de outra cor. Ela vai estar desbotada, ela não vai estar legal. Então, para que a gente mantenha esse pigmento bonito, a gente tem que trocar o guarda-roupa. Você não fica usando um ano uma camiseta, seja ela que cor for, lavando, secando, põe no corpo, lava, seca, põe no corpo. A sua micropigmentação, imagine que ela é um pigmento de uma camiseta. Ela tá aí, mas ela sofre uma degradação e você lava ela todo dia, ela pega sol, entende?
E ainda ela tem o nosso sistema imunológico trabalhando dia e noite para que esse pigmento não fique ali, para que ele seja degradado. Agora nós estamos aí no mercado com pigmentos que eles não querem mais, porque eles já entenderam que o amarelo é muito sensível, muito delicado. E aí o que eles fizeram? Eles tiraram o amarelo e o vermelho, tá? O amarelo e o vermelho da colorimetria aqui, do nosso ensaio aqui, né? E eles colocaram um pigmento laranja, tá? Porque se você misturar o amarelo e o vermelho, você vai ter o quê? Laranja. Então eles descobriram, né? A fábrica, nós mesmos descobrimos isso, que o pigmento amarelo ele é sensível, né? E que ele degrada muito rápido. Então, ó, vamos resolver a vida do micropigmentador. Vamos tirar esse pigmento amarelo, porque ele é muito sensível, muito fresco, e vamos colocar um pigmento laranja. E aí surgiu aqui, né, o uso do laranja 13, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí eu posso pegar um laranja 13, que já é a mistura ali, vamos dizer, do amarelo e do vermelho. Só que eu não tenho mais a mistura, né? Eu tenho um pigmento puro. Agora, se eu misturar o laranja 13 com o preto, veja bem, eu não preciso de 3 cores, só com 2 eu faço um castanho. Mas o que vem acontecendo, gente? Porque daí é assim, né? Igual tomar remédio, sabe? Remédio que você toma pra uma coisa e estraga outra. Toma um remédio pra uma bactéria, um fungo na unha do pé e acaba com o seu estômago. Não é assim que funciona? Então, é assim, o laranja 13 é mais ou menos isso, tá? É um remédio que veio para aliviar a dor da micropigmentação, que era mudança de cor muito repentina, o tempo muito curto. E aí, vamos resolver a vida do micropigmentador. Vamos fazer esse remédio aqui e vamos misturar aqui e vai dar tudo certo, porque daí o laranja 13, ele é um pigmento orgânico, e com vários anéis benzênicos ali, né, na sua estrutura, e várias ligações aqui, né, de carbono e tal. E aí ele vai durar mais. E aí a gente vai resolver, né, com o remédio, a vida do micropigmentador. Então, gente, não foi bem assim que aconteceu, né? Porque o laranja agora, ele fixa muito na pele. E quando a gente tem essa degradação aí, que a gente quer remover esse pigmento da pele, o laranja ele grudou ali, não quer sair nunca mais, nem com o dilúvio ele quer ir embora. Então a gente tem um outro problema para resolver. Então assim, eu venho falando isso há muito tempo, tá? E gostaria mesmo que essa causa tomasse mais força, que é dá para o micropigmentador a chance dele escolher o que tem no pigmento que ele vai usar, tá? Porque se eu sei que tem um laranja 13, eu não quero usar esse pigmento, porque eu sei que ele vai ser dor de cabeça lá na frente quando eu quiser remover esse pigmento. Aí sabe aquelas sobrancelhas alaranjadas que estão passeando no mercado aí? Que você faz de tudo para sair e ela tá ali, aquele laranja que não vai embora nunca mais. Quem mexe com despigmentação deve saber do que eu tô falando, que a coisa impregna ali na pele e não vai. Pois é. Então nós temos esse problema para resolver hoje, tá? Vamos ver se vem outro remédio aí para resolver isso. Porque para quem trabalha com despigmentação também é difícil. Então a gente tá falando desse laranja aqui, ó, tá? Laranja 13, que tá aí sendo bastante usado pela indústria. Mas como eu ia falando pra vocês, eu acho que o micropigmentador, ele tem o direito de saber o que é que tem dentro de um frasco. Hoje ele não sabe. Hoje ele não tem o direito de saber. Sabe por quê? Porque as indústrias, elas fazem uma única bula e colocam dentro do dito cartucho ali e colocam todos os CIs possíveis e imagináveis e acha que o micropigmentador ele tem que saber, assim, adivinhar, ter uma bola de cristal para adivinhar o que tem ali dentro. E aí a gente vai questionar a indústria, né? Mas escute, é pena que eu não tenho uma caixa aqui fechada para vocês.
Mas escute, aqui dentro, olha, aqui na bula, aqui, né, tá escrito que tem o, sei lá, vou citar uns CIs aqui pra você, o CI 12475, que é do vermelho, o CI 19140, que é do amarelo, daí eu tenho aqui um CI 77499, que tá aqui também, e daí eu tenho, sei lá, um dióxido de titânio, tá? CI 77499. Tem tudo isso daqui dentro do pigmento, aí eles falam assim, não tem. Mas sabe o que acontece? É que daí pra Anvisa liberar, a gente coloca todos. Não faz sentido. Pro micropigmentador isso não faz sentido ou não deveria fazer. Ou se faz sentido pra você, não deveria estar fazendo. Porque você tem que ter o direito de escolher o que você quer colocar na pele da sua cliente. E hoje você não tem. Hoje você pega uma bula que tem todos os CIs ali, porque facilita para a Anvisa dar o dito do negócio, né, da liberação, e você pega ali e fica sem saber o que tem ali. Porque daí a indústria fala, não tem tudo isso, tem isso, tá, mas eu quero abrir a bula do meu pigmento e eu quero saber o que tem ali. Porque, por exemplo, eu quero usar um dióxido, eu quero usar um Carbon Black, tá? E lá na bula tem o Carbon Black, mas também tem o dióxido de ferro, porque ele queria liberar tudo, né? Para a Anvisa liberar tudo, ok? Ou se você quer usar o Carbon Black. E hoje você fica perdido, meu Deus, mas será? São poucas hoje. Eu acho que a Mega Estética tá com esse, abriu a mente, né? Se eu não me engano, tá, gente? Porque eu tô um pouco por fora daí dos pigmentos, mas dos lançamentos, né? Mas me parece que a Mega Estética lançou um pigmento agora que diz exatamente o que tem dentro do frasco, tá? Se vocês estão em dúvida do que eu tô falando, abre lá um pigmento e veja a bula dele. Vai ter todos os CIs lá dentro. O que é CI, Adri? Porque tem gente aqui, né, que não teve uma boa base no seu curso básico e que trabalha na área há um tempão e chega aqui no meu curso para fazer um curso avançado e eu falo em CI e a pessoa fica assim, nunca ouvi falar o que é um CI. Então, cada cor tem um código, que é o CI da cor. Isso é para tudo, tá, gente? Isso é o pigmento, tem um CI, que é esse daqui tá aqui, ó, que é o Color Index, é um númerozinho, tá? Que vai dizer ali pra gente qual é a cor que tem nessa formulação. Então, não é por nome, é por código, tá? Então, cada cor tem o seu código, seja ela orgânica ou seja ela inorgânica. Ela tem um código, porque cada um dá o nome que quer pra cor, né? Então, eu posso pegar um laranja aqui e falar pra vocês que é, sei lá, um quero beijar, né? Não é assim que eles colocam o nome dos pigmentos lá de lábios? Cada um tem um nome muito louco, né? Mas é assim que a indústria faz. Então, não seria possível dar para cada cor um nome, porque daí cada um ia querer colocar o seu nome, né? Então, a indústria, ela trabalha com códigos, que chama Color Index, que é o CI da cor. Então, cada cor tem o seu código. E nós, micropigmentadores, deveríamos ter o direito de saber o que você está colocando na pele da sua cliente, inclusive, tá? Inclusive, a quantidade de cada CI. Porque você faz lá no papel, certo? Você faz lá no papel, quando você vai fazer um curso básico, você coloca lá no papel, ó. Olha que bonitinho. Um pouquinho do vermelho, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do preto. Poderia ter um branco aqui, tá? Poderia ter um branco, que é o dióxido de titânio.
o CI 77499 poderia estar aqui nessa formulação. E aí o pouquinho que você vai colocando aqui de cada cor vai formando a sua cor. Mas isso aqui você não sabe a quantidade. Vamos dizer assim, quantidade certinha de quanto você colocou aqui. Você só sabe que se você colocar mais preto, né, mais preto, essa cor vai ficar um castanho mais escuro. Mas eu acharia muito interessante, tá? A indústria colocar também a quantidade de cada um. Olha, eu tenho 30% de vermelho, eu tenho 10% de preto, eu tenho mais 35% de vermelho, eu tenho lá 5% de branco. O porquê isso? O porquê hoje o micropigmentador ele tem que deduzir, sabe? Ele tem que molhar o cotonete, molhar no pigmento e arrastar essa tinta no papel para ele deduzir que ali tem uma quantidade maior de vermelho, que são os castanhos avermelhados. Então ele tem que esticar no papel para deduzir que ali tem uma quantidade maior de preto. Então tudo isso é uma dedução e cada micropigmentador, cada técnica, cada técnico deduz de uma maneira. Então eu posso deduzir que tem uma quantidade pequena de preto, mas na verdade tem muito. Então vocês estão entendendo que tudo isso faz muito sentido e é importante nós entendermos? Por que, gente, que é importante a gente entender isso? Vai. Por quê? Por que é importante saber? Porque você tem que saber lidar com isso lá na frente, um ano depois, quando a sua cliente voltar. É por isso que você tem que saber. Porque se eu sei que ali tem um CI do laranja 13, eu não quero usar. Porque eu sei que isso vai me dar problema lá na frente. Se eu coloco ali numa pele que eu sei que um castanho avermelhado não vai ficar bom porque a pele dela é muito clara e esse avermelhado vai aparecer muito logo, muito rápido, eu não quero usar um castanho que tem uma quantidade, uma porcentagem muito grande de vermelho. Então eu quero ter o direito de escolher, né, o porquê. Nossa, gente, essa live aqui tá mais parecendo como é que diz? Aquele povo lá que fica na frente lá da prefeitura fazendo protesto. É uma live de protesto. Não é uma live de protesto. É só porque eu acho importante isso, tá? E o micropigmentador que tá entrando, ele não tem noção do que ele vai enfrentar daqui a um ano, quando essas clientes começarem a voltar. E é por isso que hoje a micropigmentação é feita tudo no oba-oba, tudo de qualquer jeito. Qualquer cursinho de fim de semana te dá o direito de sair por aí fazendo caca no rosto das pessoas. Então, quando ela for encarada com seriedade, que essa seriedade começa aqui, pelas indústrias, né? Tornarem isso sério para o micropigmentador, tornarem o entendimento da cor sério para o micropigmentador. Aí, quem sabe, essa visão de, oba, vou fazer micropigmentação porque dá dinheiro. Talvez essa visão, ela acabe, tá? Vou fazer micropigmentação porque amo, porque quero restaurar a autoestima das pessoas, porque quero levar expressão, levar vida, consertar problemas, né? Para consertar problemas, você tem que dominar isso aqui. Se você não dominar isso aqui, esquece. Como que você vai consertar uma cor se você não sabe nem o que tem ali, né? Então, gente, o entendimento da cor tem que ser muito clara e tem que ser levado muito a sério. Quando um micropigmentador começa a trabalhar sem noção básica de colorimetria, o que vai acontecer com ele daqui a um ano, daqui 6 meses ou daqui 30 dias, quando ele começar a fazer as suas primeiras micropigmentações, que começar a voltar aquele trem azulado? E aí? Aí ele já investiu em máquina, aí ele já investiu em pigmento, aí ele já investiu em tantas outras coisas, cursos, né, que na nossa área não são baratos, são cursos caros. Então, quando essa turma, né, essa primeira turma começar a voltar, para ele fazer um acabamento na sobrancelha ou
para ele ver como é que ficou, ele vai falar assim, não quero isso pra minha vida. Porque essa pessoa saiu daqui da minha sala e faz 30 dias que ela tá me mandando mensagem que a sobrancelha dela tá azul. E sabe o que eu mais escuto aqui? O que eu mais escuto é a cliente falando pra mim, o micropigmentador falou pra mim que ia clarear. E eu tô esperando clarear fazem 3 anos. E ela nunca clareou. Será que esse profissional, ele tinha domínio da técnica? Ele tinha domínio do pigmento que ele estava usando? Será? Então são duas coisas, tá? Que acabam com a vida de um micropigmentador. Não entender de colorimetria e fazer micropigmentação achando que ela tem que durar 3 anos. Isso acaba com a vida, com a reputação de um micropigmentador. Então, quando uma cliente vem me procurar, eu sou muito séria, eu sou muito sincera. A sua micropigmentação, ela vai durar 6 meses, 8 meses, no máximo 1 ano. Passou disso, querida, é lucro. Se sinta presenteada. Porque eu não posso trabalhar com uma cor em você pensando que você vai ficar feliz comigo se você passar de 1 ano com essa micropigmentação. Sabe por quê? Porque você vai ficar 1 ano feliz e os próximos 3 anos me xingando. Porque aquilo era pra ter clareado, era pra ter saído. Como eu falei pra você que ia, e não saiu, e não clareou, e mudou de cor. Então a mudança de cor, ela vai acontecer, queira você ou não. Trabalhando certinho ou não. Ela vai acontecer. Então que aconteça pro menos, e não pro mais. Né? Então, às vezes, passa 30 dias, eu falo pra minha cliente assim, ó. Daqui 30 dias, você vai avaliar se você tem a necessidade de vir fazer o retoque. O retoque, ele não é obrigatório. E o micropigmentador, ele tem que saber disso. Para ele saber vender o seu trabalho. O retoque, ele não é obrigatório. Ele se faz necessário quando, durante esses 30 dias, ela desbotou demais, ela clareou demais, ou um fio ou outro não fixou. Então, ela se faz necessária. Quando a pessoa passa por um processo de despigmentação, nós ativamos as nossas células a trabalharem para carregar aquele pigmento. E as nossas células, elas têm memória. As nossas células, elas guardam que elas estão num processo de carregar esse pigmento, de destruir esse pigmento. Então, 30, 45 dias depois de uma despigmentação, você vai fazer uma micropigmentação, você vai perceber que ela vai ter uma degradação muito maior do que uma pessoa que não fez uma despigmentação. Porque as células, elas estão ativas a remover esse pigmento. Quando você entra com um pigmento novo, elas estão todas ali trabalhando, tá? Isso é fisiológico. Isso eu não mudo, isso você não muda, mas você tem que saber explicar para sua cliente. Olha, minha querida, você passou por um processo de despigmentação, as suas células, elas estão ativas para carregar, para tirar esse pigmento daí, e elas estão ativas, elas têm memória, elas estão trabalhando. Nós vamos entrar com um pigmento novo, então provavelmente, tá? 30 dias depois você vai ter a necessidade de fazer um retoque. Isso eu chamo de retoque. O que eu chamo 1 ano depois, 8 meses depois, uma nova micropigmentação, um novo trabalho. Eu tenho que trabalhar todos os fios, não é um retoque. O que é um retoque, gente? Um retoque é você fazer uma adequação da cor, porque ficou claro demais, você tem que escurecer um pouquinho. Um retoque é você trabalhar um fio ou outro, não é uma micro inteira. Uma das outras coisas que eu escuto muito aqui, olha, ela até tinha ficado boa, mas eu vou... Depois que eu fiz o retoque, a minha micropigmentação, eu não gostei mais. Por quê? Porque o micropigmentador se viu na obrigação de entregar um retoque onde não tinha necessidade de entregar, mas aí ele tinha, né? Ele vendeu com retoque, tem que dar retoque, né? Tem que dar. Aí ele se sente na obrigação de fazer, mesmo que não seja necessário, e ele carrega
dá uma carga pigmentária ali naquele fio que nem precisava ser mexido, ele vai lá e carrega de pigmento sem a necessidade. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô saturando uma pele de pigmento sem a necessidade. E aí o que vai acontecer? Ela vai aprofundar, vai ficar escura demais. E aí acabou com o trabalho todo. Tinha até ficado bom, mas aí você foi fazer retoque sem necessidade, colocou pigmento onde não precisava, carregou a pele, saturou a pele. Então eu sempre falo para as minhas clientes, o retoque, ele não é obrigatório e só se faz necessário se realmente for preciso. Então você vai se autoavaliar 30 dias depois. Se você achar necessidade, que clareou demais, ou que um fio ou outro não fixou, aí você vai voltar aqui, né? Você vai marcar com a minha secretária e você tem um tempo ali para você conseguir a agenda e agendar o seu retoque. Aí eu vou retocar. Mas, gente, não faz sentido nenhum micropigmentador vender um trabalho de micropigmentação com retoque incluso. Você não sabe se você vai precisar dar retoque. E aí, a sua cliente, ela vai entender assim, ó, porque todas entendem assim, tá? Ah, eu vou lá dar retoque, não precisa, mas eu vou lá dar, sabe por quê? Porque a minha micro vai durar mais. E isso é errado, tá? A sua micro vai ficar feia se você der um retoque sem necessidade, porque você vai saturar uma pele, vai encher ela de pigmento sem necessidade. Então, na cabeça dela, o retoque é para durar mais. E não é, gente. O retoque não é para durar mais. O retoque, ele tem que ser feito se necessário. Mas essa autoridade, esse ganho de autoridade, você vai adquirir com o tempo, né? Porque eu costumo dizer assim, eu já sou micropigmentadora véia, já vi de tudo, né? Já tô quase saindo aí da área, né? Já tô há 20 anos trabalhando com micro. Então, assim, as minhas costas, os meus olhos, tudo isso vai mudando, né? Então, a véia aqui, daqui a pouco já não aguenta mais fazer. E vou deixar para os novos. E são os novos, os micropigmentadores que estão entrando na área com toda a garra, com toda a força, determinação. É isso que eu quero deixar para eles, porque eu não tenho muito tempo, mas para quem está entrando, eu gostaria que fizesse um trabalho digno, para que levasse a micropigmentação adiante com dignidade, para que nós possamos tomar dos médicos, né, que hoje nos indicam. Eu tenho vários médicos em Curitiba que me indicam para fazer reconstrução de areola, ou mesmo quando uma pessoa vai passar pela rádio, pela químio, eles indicam também a pessoa fazer a micropigmentação para não se sentirem tristes, né, por estarem perdendo ali cílios, sobrancelhas. Então nós ganhamos esse respeito dos nossos parceiros quando nós sabemos nos colocar, né? E isso, gente, o micropigmentador, ele tem que ter muito claro na cabecinha dele, né? Então, os micropigmentadores, meus alunos, que vão ficar aí no mercado, espero que por muito tempo, eles saibam trabalhar com toda essa clareza, né? E saibam explicar para o cliente, porque aonde a gente errou, gente, onde a gente pecou? Lá atrás, não foi vocês que estão entrando na área, fomos nós mesmo, os velhos. Porque sabe o que a gente fez? A gente vendeu por muito tempo definitiva. E a gente falava para cliente que aquilo ia durar 10 anos. E ela embutiu isso na cabeça, só que isso foi passado de geração para geração, né? Porque não é possível que mesmo as novas, elas se preocupem, né? Eu contei uma eventual que aconteceu aqui de uma cliente que ela veio pessoalmente me perguntar quanto tempo ia durar a micro dela. E eu disse de 8 meses a 12 meses. Ah, mas se é só isso, eu não quero fazer. Ótimo. Tá bom pra mim. Espero que bom pra você também. Porque o trabalho, gente, não é pra vida inteira. O trabalho é um procedimento estético. E o que o procedimento estético ele requer?
da pessoa que está adquirindo, recebendo? Manutenção. Todo procedimento estético requer manutenção. Se você fizer um botox, você vai ter que fazer de novo dali 6 meses. Se você colocar fios de sustentação, você vai ter que colocar de novo, porque o fio vai absorver. Se você fizer uma blefaroplastia, provavelmente daqui 5 anos você vai precisar fazer de novo, porque a sua pele vai cair de novo. Entendem? Que tudo é uma manutenção. Você vai pra academia, você fica com o bumbum durinho, sem celulite, ou bumbum desejado. Para de ir pra academia pra você ver o que acontece com essa bunda. Então, gente, é uma manutenção. O nosso corpo precisa de manutenção. Por que a gente come? Porque a gente está dando manutenção para a nossa vida, para as nossas células terem ali suprimento para trabalharem. Então, tudo que é orgânico necessita de manutenção. A flor, se você não der água, ela morre. Então, quando a gente começar a ter essa segurança para debater de frente com a sua cliente e saber explicar para ela como eu estou explicando para vocês, que é como eu falo com as minhas clientes. É papo reto, não tem enrolação. Por isso que a minha agenda é cheia. Porque eu não escondo nada. E eu sempre falo para os meus alunos, o profissional que muito explica, depois não precisa dar desculpa. Porque tudo que você explica antes do procedimento, ok. O que você explica depois é desculpa. Então eu falo muito sério, muito reto, do jeito que eu tô falando aqui com vocês, é o que eu explico para elas. Olha, a micropigmentação, ela funciona assim, assim, assado, ela vai durar tanto tempo por conta disso e disso e disso. E aí elas olham e falam, nossa, ela entende o que tá falando, porque você vira autoridade. Você passa segurança, você não tá enrolando. E se você quiser fazer, meu bem, é assim que funciona. Se não quiser, eu não perdi da esquina que ele vai fazer uma definitiva na sua sobrancelha. Foi o que eu falei para essa cliente quando ela veio me questionar. Então eu não vou fazer. Eu falei, tá bom, eu posso te indicar um ótimo tatuador. Ele vai tatuar a sua sobrancelha. Você vai ficar 1 ano feliz e 10 anos triste. É assim que funciona. Porque, assim, quando a pessoa faz uma micropigmentação e ela erra, e a pessoa vem aqui para remover, ok? Em 3 sessões, às vezes em uma só, a gente resolve a vida dela. Mas quando o micropigmentador, ele quer dar uma de tatuador e ele tatua uma sobrancelha no rosto de alguém, é 12 sessões. E aí você pagou 300 para fazer e 3.000 para tirar. E daí? E vocês acham que eu não falo assim para elas? Falo. Porque eu preciso explicar para elas o porquê que eu não faço tatuagem. Eu faço micro. O porquê que eu não gosto do pigmento que tem o laranja 13. E aí, quando elas vêm, eu já falo assim, ó, vamos descobrir se tem um laranja 13 aí. Eu vou bater o laser em você, se você ficar laranjada, não tem jeito. Vai ser algumas sessões, muitas, né? E aí eu uso vários processos, não é só o laser, não. Eu uso outros métodos de despigmentação para conseguir dar conta do laranja. Então, gente, é sério ou não é sério colorimetria? Porque o entendimento de qual a camada de pele que você tem que trabalhar, isso também tem que estar muito claro. Porque eu posso azular, acinzentar uma sobrancelha por degradação. Então, 1 ano depois, ela está acinzentada, Adri, é degradação. 15 dias depois, 30 dias depois, a cliente volta com uma sobrancelha acinzentada. É profundidade. Porque não deu tempo ainda do pigmento ter degradação ali das cores para ela acinzentar, para ela mudar de cor. Então, a profundidade. Hoje não incide luz, a gente tem a ausência de luz. Então, a luz, dependendo da luz que você olha, ela muda de cor, não muda? A roupa muda de cor, né? O esmalte muda de cor, dependendo embaixo da luz que você tá. Só que quando uma sobrancelha ela foi feita numa profundidade, uma micro foi feita numa profundidade muito grande, a luz não consegue incidir sobre o pigmento e refletir nos seus olhos a cor.
o castanho ali que você usou. Então, a ausência de luz, a ausência dessa reflexão vai gerar uma ausência que vai gerar um pigmento acinzentado. Então, a ausência é o preto. O preto é uma falta de cor, né? O preto é a ausência da cor. E aí você tem preto. E o que você vai ter numa sobrancelha que não tem cor, luz incidindo? Um preto acinzentado. Então, eu espero que tudo isso que eu tenha falado para vocês tenha feito algum sentido, tenha acrescido na vida de vocês alguma coisinha, porque, gente, toda live que eu vejo, né, que eu tiro um tempo para escutar, por mais que eu já entenda do assunto, eu nunca saio de lá vazia, né? Então eu espero que você não saia dessa live vazia, eu espero que você saia dessa live com alguma coisa que conecte você a ter uma percepção diferente, ter o entendimento de que é importante o micropigmentador dominar a técnica, dominar a cor, né? E que fique aí na cabecinha de vocês essa vontade de cobrar das indústrias, né? Cobrar das fábricas pelo direito que o micropigmentador tem de saber o que ele está usando na sua cliente. Isso, gente, eu luto por isso há algum tempo, mas eu lutar sozinha, quem que vai me escutar, né? Quem vai me ouvir? Se a gente não se unir, se a nossa classe não se unir, e a gente não lutar pelo mesmo ideal, mas para você lutar por alguma coisa, tem que ter entendimento daquilo. Então, percebem como faz sentido a gente estudar, a gente pegar um livro aqui, ó, saber os CIs, saber se é um pigmento orgânico, inorgânico, qual a estrutura do pigmento, se tem carbono, se tem hidrogênio, se as ligações dele, se tem muitos anéis ali, como é que funciona. Então, entendem que é importante, porque isso você vai ter que resolver depois com a sua cliente, quando ela voltar e tiver uma cor indesejada. Você vai ter que saber que cor que você vai colocar ali para aquecer ou para esfriar. Entende? Então, eu espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Gente, eu fico muito feliz de estar passando um conteúdo para vocês, muito mesmo. Vocês não sabem o meu coração como fica feliz mesmo de estar passando algo para vocês que vá fazer vocês pensarem, vai fazer vocês cobrarem aí dos responsáveis, né? É algo que nos faça crescer na nossa profissão. Umas pessoas aqui concordando, né? Quero ter o direito de saber qual a concentração de cada cor, uma ideia residual que a tinta vai deixar na pele, exatamente, olha quem é, Helena. Muito obrigada, Helena, por estar nessa live comigo, por estar me acompanhando, fez ali vários comentários, né? Muito obrigada. A Tiara tá aí também, linda. Obrigada, Ti, você também é incrível. Só as clientes que já passaram pela remoção sabem a importância do pigmento sair na próxima, é verdade. Gente, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Se cuidem, tá? Se cuidem. Usem máscara, usem álcool. Porque a gente tem perdido muitas pessoas importantes, né? Hoje eu fiquei sabendo de mais uma pessoa próxima. Então, assim, vamos nos cuidar, né? Vamos estar aí orando, pedindo a Deus a proteção, que tudo isso venha a ter fim, né? Venha a passar. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que nada é em vão. E as pessoas que sobreviverem a essa pandemia, com certeza vão sair diferentes dela, né? Porque a gente aprendeu muita coisa. E eu, pelo menos, né? Aprendi muita coisa. E vou sair dessa pandemia com uma visão bem diferente da vida, né? E eu acredito mesmo que seja por aí. Eu tenho uma frase que eu gostaria de deixar para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Bem rápido aqui, antes
antes que a nossa live seja derrubada, né? Mas eu queria deixar uma frase aqui para vocês, que é uma frase que me tocou. Inclusive, é uma frase de uma professora minha da residência. E eu achei incrível. É essa frase aqui, ó, do nosso Albert Einstein. Então não podia ser diferente, né? Olha lá, ó. Eu vou ler ela para vocês, tá? Uma pessoa inteligente resolve um problema. Um sábio o previne. Essa frase faz sentido para mim. E se você pensar, vai fazer sentido para você. Uma pessoa inteligente, ela resolve o problema. Mas o sábio, ele vai prevenir desse problema acontecer. Então, se a gente puder prevenir, estudando, tendo entendimento das coisas, o entendimento do que a gente faz, a importância que a gente tem na vida das pessoas. Técnica, gente, todo mundo vai dar para vocês. Muitos cursos vão vender técnicas, mas poucos são os professores que vão fazer vocês entenderem a importância que você, como micropigmentador, tem na vida de alguém. Porque é você que vai resgatar a autoestima perdida de uma pessoa que está ali precisando se olhar no espelho e amar o que vê. Então, técnica, gente. Tem muito micropigmentador aí dando técnica para vocês. Tem muito micropigmentador bom no mercado hoje, graças a Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo um bom micropigmentador trabalhando, dando curso. Mas poucos são os que vão fazer e se preocupar em fazer vocês entenderem a importância que vocês, como profissionais, fazem na vida de alguém. Então, que essa importância seja para o bem, né? Que essa importância seja para fazer algo que deixe a pessoa melhor, né? E não que ela tenha um problema para resolver. Então, gratidão, gente. Até a próxima live, que vai ser ainda, acredito que sexta-feira. Nós estaremos aí anunciando nas redes, tá bom? Deixo aqui minha gratidão, meu agradecimento, meu carisma, meu coração para vocês. E um beijo. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Se você quiser rever ela depois. Beijo grande, fiquem com Deus.